Estamos de volta com o nosso Pautas do Dia. E a gente, claro, né? Desde já agradece a sua audiência na manhã de hoje. São 11 horas e 37 minutos. Vamos então ao nosso bate-papo, a nossa conversa, a nossa Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro. Rômulo, tudo bem com você, amigo? Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Max Souza. Um forte abraço aí para o Dayan. E só para lembrar, eu também sou ouvinte assíduo da rádio e acompanho vocês aí diariamente e reforçando que eu também, como vocês disseram, eu também fui um atleta aí do futebol e do skate, pelo menos no videogame. Olha aí, ó. Então tá no nosso time, Dayan. Ih, Dayan, cadê tua voz? Não tô te ouvindo, Dayan. Acho que teu microfone tá desligado. Liga teu microfone. Bom dia, meu Aí. considerado Rômulo Pinheiro, tudo jóia com o amigo. A gente só nos bastidores, eu comprei tantas telas aqui no estúdio, tanto em Macapá quanto em Belém. A gente vê nos bastidores, a gente falando de esporte, vamos dando gargalhada lá, né, Rômulo? E, Rômulo, na real, você praticou algum esporte? Olha, Não virtual, o real mesmo. vocês podem não acreditar, mas eu fui jogador de futebol, viu? Jogava bola aí em Belém, não profissional, mas jogava. Eu tinha um time lá do colégio. Eu era um meio-campo ali, avançado, um bom jogador. Me faltou, na verdade, foi um bom empresário. Ah, entendi. E Olha, você já tá assinou alguma certo. súmula, Rômulo? Não, calma, calma, que isso aí é uma questão muito delicada, né? Ah, Mas eu sugiro às pessoas que têm filhos ah. levarem aí as crianças para torcer pelo azul e branco, entendeu? Entendi, entendi. Essa história de assinar a súmula, eu joguei, eu participei de um campeonato, eu assinei a súmula, entrei faltando 5 minutos, mas joguei. Ai, meu Deus do céu, só decepção. Esse nosso trio de atletas aqui, o nosso quarteto, né, com o João, que já até foi almoçar, coitado. Enfim, gente, vamos lá. Momento de descontração, porque o assunto agora é sério, né? Julgamentos de hoje do STF sobre responsabilidade da imprensa por fala de entrevistado. Detalhe importante, Rômulo, antes desse caso, a gente precisa entender o seguinte, que na vida, no nosso cotidiano, sem falar de imprensa, sem falar de entrevistado, a pessoa não é responsável pelo que a outra fala. Isso a gente sabe aqui no nosso mundo aqui fora. Mas como é que funciona a partir de agora na visão do judiciário? Explica pra gente, Rômulo. Pois é, Max, esse é um tema que é muito caro para nós aqui, que trabalhamos com informação, em uma empresa de comunicação que é respeitadíssima no país inteiro, de muita tradição. Então, tenho colegas aqui que sempre me perguntam como é comentar as coisas aí para a Rádio CBN, tenho uma certa admiração pelo que eu faço, e eu sempre respondo, Max Dayan, que além do amor pelo que eu faço, estar aqui sempre às quartas-feiras conversando, é de muita também responsabilidade por aquilo que falo nesses nossos encontros semanais. Porque nós sabemos que essas empresas grandes, como o nosso caso aqui, da CBN, elas têm uma responsabilidade imensa por aquilo que o entrevistado ou alguém que está sendo veiculado a uma informação é uma responsabilidade sobre aquilo que é disposto ao público. Então, o que acontece sempre? É claro que essa regra mencionada por você, Max, ela é uma regra que é de aplicação, ou seja, a nós, ou pelo menos cada um, é responsável por aquilo que fala. No entanto, a gente pode observar que nos últimos anos, principalmente aí durante a pandemia, nós tivemos uma intensificação de informações plenamente ou totalmente falsas, sabidamente, conhecidamente como falsas, e que foram dadas aí à profusão de muitas pessoas. É lógico, não me é ético aqui citar órgãos de imprensa, mas alguns bastante conhecidos, principalmente nesse período, deram várias informações através de terceiros, que prejudicaram demasiadamente ou intensamente as questões até mesmo de saúde pública. Então, era importante que as autoridades judiciárias analisassem essa questão do quanto é possível a responsabilização dessas empresas que,
quando não apuram da maneira correta, ou pelo menos não se preocupam em checar essas informações, qual é o nível de responsabilidade que elas têm perante a sociedade. Então, nesse caso específico, foi o caso de um deputado lá do estado de Pernambuco, que houve uma entrevista com uma outra pessoa que imputou ele um certo crime e ele entrou com ação contra o jornal, no jornal da localidade, porque, no entendimento dele, o jornal deveria apurar aquela informação que, na visão dele, era claramente falsa e, portanto, o jornal deveria, então, indenizá-lo civilmente pelo dano causado em razão da fala daquele entrevistado, já que o jornal não teria se preocupado em checar aquelas informações. E aí, na primeira instância, lá em Pernambuco, isso deu certo, o tribunal negou, e foi chegando até que no Supremo Tribunal Federal se definiu essa tese que vale para todos os órgãos de imprensa, principalmente para nós que temos aí na nossa empresa jornalística uma relevância também muito considerável, que as empresas elas podem responder em caso de erro grave, culpa grave ou intenção deliberada de dar aquela informação, sabendo que ela não tem veracidade. Aqui eu deixo o meu testemunho de como se trabalha aqui na rádio, há uma pressão muito grande pela essa checagem de informações e pela responsabilidade que se tem em dar essas informações, principalmente em veículos de massa, de grande alcance, como é o caso da Rádio CBN. Então, neste caso, que foi definido pelo Supremo ano passado, em agosto do ano passado, se definiu que as empresas têm essa responsabilidade de indenização caso não chequem ou não consigam, por culpa grave sua, identificar a notícia falsa ou então com alguma intenção de falsificar a verdade dos fatos. E aí, Max e Dayane, as entidades de defesa do jornalismo, a Abrage, entrou com um recurso no próprio Supremo Tribunal Federal para tentar rever parte desse julgado, e é isso que vai ser decidido até amanhã, provavelmente, aqui no Supremo, porque, e aí eu faço a pergunta a vocês agora, para trazer aqui um debate para nossos debatedores, porque a associação alega que, em determinadas circunstâncias, fica difícil essa checagem quando a entrevista é ao vivo, por exemplo. Então, você tem aí alguém falando ao vivo e essa informação é divulgada ao vivo e, pelos termos do julgamento, então as empresas jornalísticas ficariam responsáveis, mesmo neste caso, em indenizar aquele que supostamente foi vítima da informação falsa. Então, é esse o ponto central aqui. Vai se manter o julgamento anterior, o acordo anterior, que previa que, em caso de culpa grave, a empresa vai responder? Ou vai se alterar para este ponto em que entrevistados que estão ao vivo, como é o nosso caso aqui, por exemplo, eu estou aqui dando uma opinião ao vivo, se algo que eu diga aqui ao vivo agora, sabidamente, conhecidamente falso, se é possível, então, responsabilizar aquela empresa jornalística. Rômulo. Claro que é muito complicada essa questão aqui no Brasil. É muito complicado, por exemplo. A gente pega o nosso exemplo hoje aqui, né? Só um exemplo para deixar bem claro. Vamos supor, você é o nosso colunista, entrevistado, está aqui ao vivo, ok. Já pensou se você comete algum caso de racismo, homofobia, um termo em desuso? Aí eu, basicamente, teria que discordar e já falar, identificar que seria crime, porque é uma postura da CBN que a gente tem que defender. Tem que defender. Agora, em alguns casos, por exemplo, que eu já vi em algumas entrevistas ao vivo, graças a Deus não aqui na CBN, muito menos na rede CBN, porque nós temos um cuidado muito grande em relação a isso, mas eu já vi muitas pessoas, por exemplo, cometendo transfobia, homofobia, racismo, intolerância religiosa, e o apresentador ou entrevistado não fazendo nada. Enfim, é uma coisa muito, mas muito complicada mesmo, de verdade. Não sei qual é a tua experiência, Dayan. Eu ainda bem que eu nunca passei por isso. Acho que você, Rômulo, também não, até porque você fala muito bem, muito conhecedor, abraça todas essas causas sociais. Dayan, mas o problema ele é muito sério, né? É verdade, é muito complexo. E nós, aqui da CBN, nós recebemos logo, no caso eu entrei na emissora,
A CBN em Macapá tem 7 anos, eu tenho 6 anos de casa. Eu fiz questão de buscar o manual da CBN. Então, tá todas as regras, o editorial do Grupo Globo, que a CBN faz parte também, está tudo lá. Então, esse cuidado da gente em levar o conteúdo e ficar atento a cada fala, ainda mais que hoje nós estamos vivendo, daqui a pouco, nesse período eleitoral, onde vai exigir ainda mais dos veículos de comunicação. Vai envolver ainda mais daquele que estiver apresentando um debate, uma entrevista com um candidato. Então, é algo que precisa ser analisado com muito critério. Essa manifestação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo também foi necessária, mas é um debate que tem muitos pontos que precisam ser compartilhados, Rômulo. Só para finalizar rapidamente, nós tivemos agora um show de horrores com relação à moça que era boxeadora nas Olimpíadas. Exatamente. Sim. E claramente sabendo que não havia aquela questão, e as empresas divulgaram essas informações. E veículos, né? Veículos, o que é pior de tudo. Pessoas caindo porque veículos, alguns publicaram que era uma transexual. Enfim, bora fazer um intervalo rapidinho, gente? Você fica com a gente, né, Rômulo? Com certeza, até daqui a pouco. Então pronto, Dayan, bora rápido ao último intervalo? Vamos. A gente volta já. A conversa continua sendo com o Rômulo Pinheiro, ele que está sempre nessa conexão Brasília com a gente, até para trazer informações direto da capital federal, tudo que interessa ao nosso Brasil e, claro, principalmente o Pará e o Amapá. Ô Rômulo, bora de polêmica agora, porque o julgamento, vamos falar agora do julgamento da questão de transfusão de sangue de testemunhas de Jeová. Explica pra gente um pouco mais sobre esse assunto, lembrando que é mais uma polêmica, Rômulo. Pois é, aqui, para chegar no Supremo, em geral, esses temas que são chamados de temas de repercussão geral, quando reconhecidos pelo próprio tribunal, o julgamento valerá para todos os casos que são semelhantes. Esse é um caso muito polêmico, já não é de hoje que essa discussão aparece aqui no judiciário, não somente aqui da capital, mas em qualquer judiciário do país, porque há uma questão de entender quais são os limites que o Estado deve respeitar na questão religiosa, da fé das próprias pessoas e sua individualidade. Então, nós sabemos que para esse grupo de pensamento religioso, não é permitida a transfusão de sangue. E a discussão já no passado, já foi decidida pelo menos nesse ponto, porque muitas famílias, por exemplo, pais e mães, não autorizavam a transfusão de sangue nos seus próprios filhos, quando era necessário fazer esse tipo de tratamento. Essa discussão até um bom tempo atrás ainda rondou, mas já foi finalizada, ou seja, nesse caso os pais não têm essa autoridade, o médico ainda é a pessoa mais capacitada para entender qual é o melhor tratamento e aplicá-lo para resguardar a vida de alguém, mas ainda restou um ponto que é o que vai ser discutido agora, e qual é do limite disso na questão individual daquele que já é maior de idade. Então, nesse caso, inclusive, é um caso que começou aí próximo de vocês, no Amazonas, em que uma pessoa venceu uma ação contra o estado do Amazonas e a cidade de Manaus, no município, né? E a União também foi vencida, para obrigar que esses órgãos, Estado, município e União, custeassem um tratamento de saúde que não fosse utilizando a transfusão de sangue. E aí chegou a obrigar esses entes federados e municipais a bancar essas despesas, custeio com passagem e tratamento, numa cidade que era fora, inclusive, daquelas localidades, porque elas não tinham condições de fazê-lo sem utilizar a transfusão de sangue. E isso chegou também aqui ao Supremo, ou seja, em um local onde o SUS não oferece esse tratamento ou essa viabilidade, então, hoje ou a partir de amanhã, nós deveremos ter uma resposta para saber se esses órgãos de Estado são ou não são obrigados a custear um tratamento quando o paciente não deseja seguir esse caminho, neste caso aqui, por convicções religiosas. Então,
o que se vai discutir também é esse limite entre a liberdade religiosa do cidadão e o dever de Estado, do próprio Estado, de assegurar essas prestações da saúde que são universais. Então, o que é possível respeitar a vontade do paciente, e, claro, em alguns casos isso é fadá-lo à morte, porque a transfusão de sangue, em muitos casos, é essencial, respeitar a decisão, ou então, por uma questão de acesso à saúde, obrigá-lo a fazer e garantir, então, o resguardo da vida. É claro que essa matéria ela é muito polêmica. Recentemente, agora, o ministro Roberto Barroso aceitou entidades evangélicas como amicus curiae, que é um termo que a gente usa aqui no mundo jurídico, que é o amigo da corte, para auxiliar o tribunal com algumas informações, para decidir melhor, autorizou a participação dessas entidades religiosas para o julgamento que começa amanhã, mas e o próprio Procurador-Geral da União já deu parecer informando que é direito, então, do paciente a receber um tratamento diferenciado, ou seja, obrigando esses entes a encontrar uma saída quando, por motivos religiosos, não se aceita essa transfusão, e o Supremo deve decidir isso nos próximos dias. E isso mexe, com certeza, com todo um aspecto religioso, social, que tem e vai ter obrigação de cumprimento pelas instâncias inferiores, ou seja, aquilo que o Supremo decidir essa semana, os tribunais serão obrigados a acatar. Em resumo, obriga-se o Estado a puxar um tratamento diverso, diferente daquele que o paciente deseja por motivos religiosos, ou não se dá essa obrigação a esses entes. É difícil a discussão, passa por muitas questões que não são somente jurídicas, são também questões éticas, questões sociais, que eu passo a bola para vocês, porque realmente é uma questão que eu não saberia, nesse ponto, responder. Bom, é delicado, né? É delicado. Daí você queria falar? Você pode falar se quiser, porque eu falei já no bloco anterior. Não, é assim, é o que o Rômulo pontuou. É uma situação muito delicada que envolve muitos fatores. É aquela a leitura, Rômulo, que exige tempo por parte do nosso judiciário a entender a todos os aspectos e pontos. Então, não é muito assim fácil você fazer a leitura dessa questão e ter uma decisão em definitivo. Você vê, Dayan, que aqui, geralmente, as pessoas são contra as decisões do Supremo, muito por um espectro ideológico, entendem que ela é mais favorável a político X, ou Y, ou Z, mas esse é um ponto que divide muitas opiniões, porque, de fato, é uma questão crucial. Eu devo respeitar a vontade, então, daquele que não deseja. É bom lembrar, e eu não sou dessa religião, mas é bom lembrar que a gente conhece casos de pessoas que foram obrigadas a fazer a transfusão, se salvaram naquele momento, mas depois tiraram a própria vida, porque souberam que foi feita a transfusão à sua revelia. Então, são questões extremamente delicadas de se discutir, envolvem um contexto religioso que no nosso país é muito forte, a quantidade de pessoas que professam essa religião é também considerável, e é mais um tema espinhoso, entre vários outros que tem aqui. Eu peguei aqueles que são mais que têm mais atenção das pessoas e têm mais interesse, apenas para mostrar parte do que acontece aqui em Brasília, e tenho eu a impressão que a decisão, e eu não costumo fazer isso, mas vai ser para respeitar os interesses do paciente em questão. Quando tiver o resultado, a gente volta aqui para comentar a respeito. Estamos na expectativa, então, sobre isso, viu, Rômulo? Ó, muito obrigado pela participação. Ótima quarta-feira, e a gente te aguarda novamente na próxima quarta, tá bom? Aqui mesmo na CBN Amazônia, no Pautas do Dia, tá bom, Rômulo? Sexta-feira, ligadinho. Esse aqui vai ser 2-0 no Peixe. Forte abraço. Tchau. Obrigado, Rômulo. Daí, Andrade, a gente fica por aqui. A operação